Pessoal do Pará, pessoal aí, o som está ruim. Melhorou já, gente. O pessoal arrumou ali, tá tudo certo, tá? Aí, quero convite, o link vai estar aqui embaixo para você poder fazer a inscrição. Admiro você demais, tudo de bom. Bom, vamos lá então? Vamos começar nossa aula? A aula hoje é sobre cobertura de brancos. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do aquecimento de lives. E essa aula ela é especial. E eu confesso que é um dos vídeos que mais bombam no meu canal do YouTube e também nas minhas redes sociais quando eu coloco pequenas dicas sobre esse tema que é importante. Qual é o tema, Débora? Cobertura de brancos. Sem nenhum tipo de brincadeira, né? Cobertura de brancos de uma forma descomplicada. Cobertura de brancos da maneira certa. Porque talvez até aqui você ouviu em falar em brancos e imaginava na sua mente que era apenas usar base. Mas a gente sabe muito bem que existem muitas etapas e percentuais de branco no cabelo. O que é o branco e o que gera aquele cabelinho branco na cliente? Vamos entender lá o começo da história do branco, né? Antes de entender como chegar na cobertura correta. O que acontece para nascer branco, gente? A gente sabe que a produção de melanina começa a reduzir. A melanina ela é responsável pelo pigmento de pele, pigmento de cabelo. Então, a produção de melanina natural do nosso corpo começa a reduzir. Alguns, né, por uma genética aí que traz essa natureza de diminuição de melanina muito cedo e outros por intervenção de medicamento ou talvez um tratamento ou às vezes até um problema muito sério que pode influenciar aí nos nossos resultados do nosso cabelo. Então, muitas coisas podem trazer. A gente sabe também que a tireoide é um dos problemas. A tireoide, ela influencia em muita coisa na cobertura de brancos e também nas colorações, né? Problemas com tireoide pode gerar até uma presença de calor excessivo em bases naturais. Então, sim, a cobertura de brancos, ela precisa ser entendida. Então, por isso, a cobertura de brancos ela vem de uma redução de produção de melanina natural do nosso corpo. Por conta disso, a produção de cor, a nossa cor começa a desbotar e o cabelo começa a perder essa cor natural. Só que existe algo que é fato e que você precisa entender. Quando o branco aparece, ele não fica branco. O cabelo natural, aqui eu tenho algumas colorações que representam bases naturais. Vou botar o fundo branco que fica mais fácil. Aqui eu tenho bases naturais do 1 ao 10, né? Sabendo disso, sabendo que o natural mesmo é do 2 ao 10, porque base 1 não existe. Ela é uma cor industrial, porque ela possui 100% de pigmento azul, né? Por isso que ela é chamada de preto azulado. Então, aqui eu tenho do 1 ao 10 bases naturais. Quando o cabelo começa a ficar branco, ele perde o seu pigmento. Então, o cabelo vai nascendo sem pigmento, né? Ele vai reduzindo para um cinza, vai indo para um cinza clarinho e daqui a pouco ele não tem pigmento nenhum. Só que o que acontece com esse branco não é uma substituição de pigmento, não. É uma falta. O cabelo ele fica vitrificado. Ele fica duro, assim, ó, que nem essa xícara, né? Parecido, semelhante. Ele fica oco. Pena que não tem um copo aqui, eu tava dando uma procurada aqui com os olhos pra ver se eu achava um copo, mas não achei, tá? Mas ele fica branco, ele fica oco, ele fica transparente. O cabelo sem pigmento, ele é um cabelo oco. Mais ou menos assim, ó, tá? E essa falta faz dele um cabelo grosso, faz dele um cabelo poroso e também a cobertura dele acaba sendo mais difícil. Por isso que às vezes a gente pega uma cliente com um percentual muito alto de brancos e ela fica com transparência, ela fica chumbada
ou ela até fica marrom, ou às vezes ela fica marrom acinzentada e não chega na cobertura perfeita. Por que isso acontece, Débora? Porque as bases naturais, elas são feitas para cobrir o percentual X de brancos, mas não sustenta a cor. Aí eu vou pegar aqui o fundo de clareamento para que você entenda, tá? Só para fazer você entender aí. Quando a gente não tem pigmento, a gente não tem nenhuma desses fundos, ó. Não tem. Tá oco, tá zerado, tá branco, que nem essa folha. Zero pigmento. Com a falta desse pigmento, se eu coloco um preto em cima do branco, eu vou te mostrar o que acontece. Tomara que eu tenha tinta preta aqui. Tenho tinta preta. Tenho giz de cera preto para demonstrar. Se eu coloco um preto em cima do branco, sabe o que acontece? Acontece o quê? Uma transparência. Por quê? Porque o preto não tem todas as cores que foram retiradas daquele cabelo, né, através de uma forma natural. Se eu passo o giz de cera, ó, preto no branco, ele fica com transparência e reflexos esbranquiçados. Sim ou não? Sim. Dá pra ver. Posso até pintar aqui, ó. Preto. Né? É como se eu estivesse colocando uma base no cabelo da cliente. Aí, obviamente, a insistência da aplicação no preto vai deixar ele ainda mais preto. Porém, não 100%. Se eu pego esse papelzinho aqui, da Débora Zago, que ele tem predominância em preto e tem só umas letrinhas brancas, e eu aplico o preto no Débora, dá pra ver daqui, Fê? Vou aproveitar e mostrar minha unha que eu fiz hoje, né? Quadrica, ó. O branco, ele disfarça, né? Mas ele ainda tem transparência, porém, ele tá menos expressivo do que aqui, nesse papel branco. Tá, não tô entendendo essa aula. Não era cobertura de branco? É cobertura de branco. O que eu quero te mostrar é que quanto maior o percentual de branco aqui nessa folha, eu tenho predominância em branco. É uma folha toda branca. Então, a predominância é branca. Se eu coloco um preto sobre um cabelo com percentual alto de brancos, sem aplicar a sustentação dessa cor, que é a devolução das 3 cores primárias, eu tenho transparência e o cabelo fica cinza. Se eu pego um cabelo com 20% de brancos, aonde a predominância é o contraste escuro, e eu aplico ali o tonalizante ou a coloração nos cabelos brancos, a sensação visual que a gente tem é que cobriu perfeitamente. Só que não, o contraste maior é escuro, tem pouco contraste branco. Então é fácil de disfarçar aquele branco no meio da base natural. Mas, quanto maior o percentual de branco, que é o caso dessa folha, maior o visual de transparência, mais eu percebo que aqui está transparente. Entendeu? Aí você diz assim, nossa, mas tem cliente que o branco cobre e tem cliente que não cobre. Não, meu amor. Tem cliente que tem pouco branco. E aí você acha que cobriu, mas não cobriu perfeitamente. Só que como a predominância é de escuro, você imagina que sim. E tem cliente que tem muito cabelo branco, as senhorinhas, ou às vezes pessoas jovens que têm todo o cabelo branco. A minha mãe é super jovem e tem muito cabelo branco. Então, qualquer transparência é super visual, né? E acaba aparecendo. Isso foi apenas um exemplo,
tá? Que eu pensei agora de fazer. Realmente eu não preparei essa explicação, eu preparei uma outra explicação para você. Mas, se parar para observar, é real. Quando o cabelo vai ficando branco, um cabelo preto, na altura de um 5, aqui ó, tem um cabelo na altura de um 5, né? Uma base natural. O meu, ele é na altura de um 5, meu cabelo é bem escuro. Então, o primeiro fundo de clareamento que o meu cabelo perde é o vermelho. Aliás, aqui desse lado, ó, vermelho. Depois, o vermelho alaranjado. Depois, o laranja. Depois, o amarelo. Depois, o amarelo, aliás, o amarelo alaranjado. Depois, o amarelo. E depois, o amarelo claríssimo. Isso acontece na descoloração. Olha o processo de tom que ele passa para chegar no claríssimo. E mesmo assim, quando ele chega no branco, é o último estágio, né? É zero pigmento. Então, aqui eu tenho pigmento. E quando eu trabalho com fundo de escurecimento desses cabelos claros, uma única cor de base não escurece. Se eu boto um preto nesse cabelo branco aqui, 10, ele não vai ficar preto, ele vai ficar marrom esverdeado ou cinza, preto acinzentado, sempre aparece nuances. Por que que um cabelo branco ficaria preto usando uma única cor? Se o loiro não fica preto fazendo isso? Tá, Débora, dá uma explicação um pouco mais simples, né? Talvez eu esteja confundindo a sua mente, embora algumas pessoas colocaram assim, ótima explicação. Então, um cabelo ele é formado com as 3 cores primárias. Ó, as 3 cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Isso aqui mantém, né, o cabelo preto. A soma correta dessas 3 cores traz a neutralização do cabelo. A neutralização é a lembrança de um cabelo sem reflexo, ou seja, marrom. Deixa eu botar um pouco mais de vermelho. Né? Vamos mexer bem aí para trazer a presença do marrom. Quando eu misturo da forma correta, esse cabelo tem uma presença de marrom, ou seja, ele é neutro, ele não tem reflexo. Quando o cabelo fica branco, ele perde as 3 cores primárias. E as bases, elas não carregam um percentual igual das 3 cores. Por conta disso, acontecem as transparências. Transparência na cobertura. Então, quanto maior a quantidade de brancos, mais eu preciso devolver as cores primárias. Na cobertura de brancos, existe um coringa, que eu chamo de coringa na colorimetria capilar, que é o amarelo. Porque todos esses fundos de clareamento ou bases, todas essas bases, o fundo delas é amarelo. Então, se eu adicionar a base, o 3, que é o amarelo, eu tenho a sustentação da cor escura. Como que é? O branco, ele precisa do seguinte, sabe quando a gente faz um reboco na parede e a gente passa a primeira massa de tinta, a primeira demão de tinta, o reboco suga. Na segunda passada, ele mantém a cor intacta e a parede lisa. Por quê? Porque a primeira aplicação, ela é a sustentação da cor. Quando a cliente ela tem acima de 90% de brancos, você precisa pré-pigmentar aquela raiz com dourado, tá? Você pré-pigmenta, prepara aquela raiz com dourado, coloca o dourado ali, né, naquele cabelo, passa o dourado, passa bem o dourado, prepara aquele cabelo branco e depois coloca o preto em cima. A cor desejada, preto,
vermelho, né, ou outra cor. Porque o dourado, ele é o fundo de clareamento que toda base tem. Afinal, é o último pigmento retirado do cabelo quando a gente faz uma descoloração. Então, a soma correta, ao invés de você usar o 5.0, que é um exemplo de base, você deveria usar 5.0, aqui ó, 5.0 mais 5.3. Aqui, ó. O 3 do reflexo, o reflexo 3, ele é a primeira demão de tinta, que na mesma massa consegue, né, se colocar ali antes da cor desejada. Logo em seguida, a cor desejada se aplica e mantém a cor perfeita de acordo com a cartela de cor e com a base natural. Então, você precisa adicionar a sua soma na cumbuca 5.3. Deixa eu pegar um canetão. Aqui, ó. Vou fazer com isso mesmo. Não precisa, Fê. Não. Então, você coloca 5.0 mais 5.3 dourado. Ou você pode usar 5.0 mais 0.3, que é o mix puro, dourado. Qual é a medida? A medida é, se a cliente tem 50%, de 40% a 50% de brancos, né, que é um percentual baixo, 40, 50, você faz metade, metade. 20 gramas de 5.0 mais 20 gramas de 5.3. Mais, né, se eu faço 40 gramas de massa, eu entendo que é mais 40 gramas de AX ou, né, de peróxido de hidrogênio. E aí eu vou ali e adiciono o quê? Mais o peróxido, mais o AX, de 20 volumes, tá? Se a cliente tem acima de 60% de brancos, você precisa aumentar a dose da base, porque a base cobre o branco, a nuance da sustentação. Então, você coloca 5.0, 30 gramas e 5.3, 10 gramas. Então, você praticamente coloca 3 vezes mais a base pura. E aí você tem 40 gramas de massa, mais, né, quanto maior o percentual de branco, pode acrescentar aí o volume da OX, pode colocar 30 gramas, tá? 40 gramas não é necessário, mas pode sim trabalhar com 30 gramas quando a cliente tem muito cabelo branco, sem problema nenhum. Mas existe algo que talvez ninguém te falou e eu quero te falar aqui. Quando você faz uma cobertura de brancos, você acaba se preocupando muito com o percentual de branco. Quanto que ela tem de branco? Eu vou cobrir esse branco, tá? Já vou chegar numa pergunta que todo mundo quer saber. Como que eu faço para cobrir o branco? Débora, eu cobri o branco, eu coloquei 5.0, né? Que é uma base escura. Mas ele ficou com reflexo vermelho. Por que que isso acontece? Porque toda vez que você usa uma base pura, ou até mesmo uma base com dourado, ele fica com reflexo vermelho. Você sabe? Gente, porque você só se preocupa com o branco. Todo cabelo branco, que não tem 100% de brancos, tem a presença do percentual de uma base natural. E a nossa base natural, ela desbota, ela oxida, ela abre a cor com oxidante. E aí você usa uma oxidante de 20 volumes na cobertura de brancos. 20 volumes, ela abre até 2 fundos de clareamento. Ou seja, o reflexo aberto é o vermelho alaranjado, é o reflexo 6, né? Em um cabelo de base natural 5. E aí você cobre o branco, bota o dourado e o 5.0. E aquela X de 20 desbota a base natural, o cabelo que tá junto.
e na mistura o reflexo vermelho aparece. Por quê? Porque o 3 não neutraliza vermelho. Porque o 0 cobre branco, mas não neutraliza vermelho. O único que tem o poder de neutralização são os reflexos frios. É o verde ou o azul. Então, você precisa adicionar à soma aquele que vai cuidar do cabelo natural. Aquele que, quando acontecer o desbotamento de base, vai rebater e cobrir aquela cor. Que é qual cor? Aí existe uma soma. Vamos lá? Quando você faz a cobertura de brancos em um cabelo com base natural, você precisa adicionar a soma o 5 ponto mate ou o 5.11. Por que 11 não é azul, Débora? O 0.1 é azul, mas o 5.11, 6.11 é representado pelo azul. Porém, o reflexo é cinza. E no cinza tem verde. Ou seja, o verde está aqui também. Para compor o verde, eu preciso do azul e vice-versa. Então, sim, na presença do cinza, eu tenho verde. Por conta disso, eu posso usar o 511, que ele é forte o suficiente para neutralizar aquela cor indesejada. Até na raiz esfumada, você pode usar o 511 mais base, ou base mais 51, ou somente o 51 ou o 511. Por quê? Porque ele tem na presença do cinza o verde. Eu tenho uma aula no Colorimetria Avançada que eu falo só sobre a criação das cores pretas, da onde vem o cinza e a composição de cada uma delas, né? Como que eu crio preto? O preto ele vem de quais cores? Qual é o percentual maior do preto, você sabe? Quem que predomina no preto? Sabe me dizer? Você sabe quem que predomina no cinza? O azul. O azul ele é conhecido como uma cor soberana porque ele consegue escurecer, ele consegue neutralizar e consegue esfriar as outras cores. Então, o azul, ele é a cor soberana, ele é predominância na composição das outras, tá? Ó. Esse procedimento de cobrir o branco pode ser feito com oxidantes baixas? 5 volumes? Com certeza não. Com certeza não, porque ele não tem o poder de levantamento cuticular e nem fixação de cor, tá? 5 volumes é para uma tonalização. 10 volumes é quando a cliente tem 10% de brancos, 20% de brancos, que não precisa de uma cobertura total. 20 e 30 volumes, sim, é o ideal para percentuais maiores de cabelos brancos, tá? Quantas pessoas tem aí comigo? 780. Olha, 780 pessoas na aula pré-feriado. Estão gostando da aula? Que tem mais assunto aqui, tá? Me empolguei. Eu vou até botar um Reels. Vou pedir pro Fê fazer um Reels pra mim aqui. Pode ser sem filtro mesmo, pra gente poder chamar a galera pra segunda-feira, tá, Fê? Certo? Bora? Faça isso para cobrir o branco perfeitamente. Eu sou Débora Zago, expert em mechas e colorimetria capilar, e aqui nesse perfil eu te dou várias dicas fáceis para chegar a resultados incríveis de uma maneira muito simples. Aproveita e me segue e deixa seu like. Para cobrir o branco da maneira certa, você precisa ter uma cor coringa adicional ao seu resultado para que seja perfeita a cobertura. Aqui eu tenho o 5.0, que é a base responsável para trazer a cor desejada à cliente ou, enfim, representando a cor desejada. E o 3, ele representa a cor que sustenta o 5.0, porque antes de colocar, aliás, na soma, eu preciso adicionar uma cor que todo o cabelo natural possui, e nesse caso é o amarelo, representado pelo dourado. Então, coloque 5.0 mais 5.3.
O 5.1 é necessário se a cliente tem base natural acima de 40%, porque esse cabelo vai desbotar com um oxidante de 20 ou 30 volumes. Adicione a soma 5.0 mais 5.3 mais 5.11 e a oxidante desejada. Se você gostou, escreve aqui embaixo colorimetria, porque vai começar a semana da colorimetria no dia 24 de abril e você precisa participar. Escreve e vem. Ó, vamos lá. Gente, ó, matemática na veia. Você viu agora ao vivo a gravação de um Reels que você segue, que você gosta, que você adora lá no nosso Instagram. Isso aqui eu vou postar depois da nossa live, porque todo o conteúdo é muito válido. E assim, gente, hoje em dia a cobertura de brancos é o vídeo que bate recorde, né? O bom profissional é aquele que faz peso e medida. Aquele que pega a cor e aplica. Eu vou trazer mais um exemplo para você agora, tá? Vou colocar aqui. Certo. Para você fazer a cobertura de brancos em uma cliente que é ruiva, em uma cliente que tem o cabelo vermelho, como fazer, Débora? Eu só coloco o 6.66, que é a cor desejada, vermelho intenso, no cabelo branco, sim ou não? Eu só coloco 6,66 no cabelo branco, sim ou não? Com certeza não. Se você coloca o 6,66 mais a X de 20 ou 30 volumes em um cabelo branco, independente de percentual, sendo de 10, 20, 30, 40 ou 50 ou 100% branco, você não vai ter o resultado de um cabelo vermelho, você vai ter o resultado de um cabelo rosa. Porque o vermelho, né, em uma quantidade menor, o vermelho, ele não consegue cobrir branco. Ele consegue sobrar nuance, certo? Para ter a cobertura de branco, essa cartela aqui é necessária 150%. Você precisa de base. Você precisa de cor pura, base. A base precisa estar presente. Então, se você vai usar um 6,66, você precisa adicionar ao 6,66, cor desejada, a base para cobrir o branco aqui. Se você vai usar essa cor aqui, ó, 6,66, olha que lindo. Ele é o vermelho intenso, né? Vermelho escuro intenso. Você precisa colocar junto o 6.0, tá? Qual a medida, Débora? Se a cliente tem abaixo de 50% de brancos, você pode botar metade e metade. Se a cliente tem acima de 50% de brancos, você precisa dobrar a quantidade de base. Débora, mas esse cabelo não vai ficar escuro, mulher? Não, não vai. Por quê? O número que sobra, a nuance que sobra, é a cor que aparece. Então, você coloca 6 mais 6,66. O 66 vai gritar na cabeça da cliente, porém, o branco vai cobrir e a cor revelada vai ser exatamente essa aqui, ó, o 6,66, tá? Se você quer fazer uma cor de loiro na cliente, 9.3, e a cliente é 100% branca, aquelas bem branquinhas, né? Aquelas clientes bem cabelinho branquinho, e ela quer se manter loira. Você não pode só usar o 9.3. Você precisa adicionar a base 9.0. Por quê? Porque se a cliente usar só o 9.3, ela vai continuar branca, tá? O 9.3 não tem força de cobertura, mas o 9 sim. E o resultado desse cabelo vai ser 9.3, tá? 9.3. Se a cliente quer ficar ruiva aqui no 7.4 ou chocolate, a cliente quer ficar marrom, chocolate, estão gostando? Estão gostando da aula? Então se inscreve no canal, dá o like, tá? Não esquece de clicar no sininho de notificações. Quando você clica no sininho, toda vez que aparece um vídeo novo ou eu estou ao vivo, você vai ser avisado, né? Tipo, Cecília entra na aula, né? Eliana entra na aula. Então, se liga e se inscreve no canal. Vamos bater aí os 500 mil inscritos ainda esse ano, se Deus quiser, né? Vamos com tudo. E você que está no Instagram, não esquece de
se inscrever na semana da colorimetria. Então, escreve aqui embaixo colorimetria, depois vai lá pro meu YouTube também se inscrever, tá bom? Ó, último exemplo aqui. Que hora é? Já é 20h46, passou rápido. Se a cliente, ela quer ficar marrom na altura de um 7,7, ai, Débora, a cliente quer ficar marrom, mas eu usei o 7,7 no cabelo dela. Não ficou marrom e eu usei coloração. Por que que isso aconteceu? Você sabe me dizer? Qual a resposta para isso? Alguém se arrisca? Quando você se arrisca, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Quando você não se arrisca, você só erra. Você já errou, né? Ao não tentar. Vou esperar. Ó, a cliente, ela quer ficar, ela tem cobertura, ela é branca e ela quer ficar marrom. Qual é a cor que eu uso? Pra cliente ficar, ó. Maria, tu é minha aluna, Maria? A cliente, ela quer ficar marrom e na altura de 7,7. Qual é a fórmula que eu uso? Qual é a cor que eu uso? Se ela tem brancos. Tá? Vamos para uma pergunta mais difícil. A cliente, ela tem 60% de brancos, tá? Vamos à pergunta. Vou piorar para vocês. A cliente, ela tem 60% de brancos e ela quer ficar com o cabelo marrom na altura de um 7,7. Qual é a fórmula correta? Qual é a cor que eu uso e qual é o volume da oxidante ideal para esse resultado? A cliente, ela quer ficar na cor da ponta do meu cabelo, que é marrom, mas ela tem 50% de brancos. E todo o cabelo dela ela quer deixar marrom. Qual é a fórmula correta? Ó. Ah, mas tem mais uma resposta, ninguém me perguntou isso. Ela tem uma base na altura de um 5. 50% de brancos e 50% na altura de um 5. Que cor que eu uso e qual a oxidante? Tô só vendo aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. 5, ó. A Camila fez uma ótima pergunta. Qual a altura da base? Vamos lá? Vamos à resposta então. Quando a gente tem um cabelo que ele tem 50% de brancos, se ele tem 50% de brancos, ele tem 50% de base natural. Então, os dois são importantes, o branco e o natural. Vou fazer aqui, tu consegue dar um zoom aqui na minha mão, Fê? Bem assim eu vou escrever, ó. Tá? Dá pra ver? Vamos lá, então. A cliente, ela tem 50% de brancos. 50% natural. Cor desejada, 7,7. Né? 50% de brancos. 50% de natural. Cor desejada, 7,7. Tem gente aí, ó, acertando. Tá? Eu preciso me preocupar primeiro com o branco, certo? Eu sei que 7,7 não cobre branco. Eu preciso, então, a primeira cor que eu preciso é a base. A base tem que seguir a linha de altura de tom da cor desejada. Então, se ela quer um 7,7, a base que eu preciso usar é um 7. Então, o 7,0 é para o branco. Certo? E a cor desejada tem que estar presente. 7,7. Porque esse reflexo vai aparecer.
cor desejada, 7, 7, mais 7. Ela tem 50% de brancos, então eu posso colocar 20 gramas de 7 e 20 gramas de 7, 7, totalizando 40 gramas de massa. Eu preciso adicionar mais alguma cor aqui? A resposta é não, porque o 7, 7 é marrom e ele tem as 3 cores primárias que o cabelo branco perdeu. Então, não precisa adicionar cor. Não precisa de amarelo, porque no marrom tem amarelo. Não precisa de azul, não precisa de vermelho, porque no marrom tem essas 3 cores. Então, qual é a X que eu preciso? Aqui. Eu preciso perguntar qual é os 50% de base natural que a minha cliente tem. Qual é a cor? A cor é 5.0, base natural. Então, eu preciso sair da base 5, 6, 7. Eu preciso avançar 3 tons na minha base natural para ela alcançar a cor desejada. Então, 30 volumes. Ali, ó, o pessoal botou 30 volumes. Se eu tenho 40 gramas de massa, eu uso 40 gramas de AX. Porque cobertura de brancos, gente, eu, Débora Zago, sempre acertei usando 1 por 1. Se a marca me diz para usar 1 para 2, eu não uso. Se a marca me diz para usar 1 por 1,5, eu não uso. Porque todas as minhas tentativas de cobrir o branco com 1 por 2 foram frustradas. Sempre existiu transparência, tá? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, olha para mim, não tem problema. Tenta de novo. Tenta mais uma vez. E mais uma. E uma hora, única saída sua vai ser acertar, tá? Porque a repetição que leva você à perfeição. Então, eu não tô aqui perguntando para te fazer desistir. Eu tô aqui te perguntando para te levar a uma linha de raciocínio que você consiga ligar fatos e momentos e situações, tá? Quem não acertou, você tá no lugar certo. Obrigada por tentar, parabéns, você tentou. Quem não arriscou escrever nada, tenta arriscar mais, tá? Porque a vida é dos que arriscam. Todo mundo que tem sucesso hoje e tem resultado, arriscou um dia, deu um tiro no escuro e deu certo. Mirou e acertou, mesmo sendo no escuro, tá? Então, continua, não tem problema. Então, tudo isso aqui é importante para a gente chegar ao resultado. Aqui eu te ensino a colorimetria raiz, não a colorimetria de marcas. Hoje tem marcas que oferecem um produto com as 3 cores primárias e utilizando uma única base já é o suficiente, mas o acesso a elas talvez não seja fácil para você. Então, o meu objetivo aqui é trazer algo que te liberte, tá? Ó, só queria saber se eu usar 6,88, eu posso usar 6 zeros que vai ficar no branco. Com certeza. Quando a cliente tem natural 3, aí você precisa fazer o quê? Descolorir para chegar nesse 7, tá? Nenhum cabelo natural vai chegar no 7 com AX. Nenhum. Porque não tem força. É difícil. Com certeza é. Aliás, não é difícil. Aliás, é simples, né? É simples. Pode ser simples, tá? É difícil quando a gente não entende, não entra na cabeça. Obrigada por tanto. Bom, lamento dizer, mas amanhã não tem live, amanhã é feriado e eu vou dar uma folga para vocês descansarem a mente, a cabeça e a alma de vocês, né? Descansarem e estudarem tudo que vocês aprenderam nessa semana. Mas segunda-feira a gente vai começar com tudo e eu espero no mínimo 2.000 pessoas aqui comigo ao vivo. 2.000 cabeleireiras e cabeleireiros que querem ser colorimetristas, mas não só isso, que querem resultado. Porque o meu objetivo aqui é te trazer resultado de
cabelos, satisfação pessoal, profissional e financeira, tá? Porque a gente sabe que a grande sacada é que, sim, o dinheiro nos leva a lugares, né, que a falta dele não permite. Então, uma boa qualidade de vida, realização de sonhos, e é esse o objetivo, aumentar seu ticket final, aumentar seu número de clientes para fazer você ser valorizado onde você estiver. Amanhã é folga, sábado e domingo é dia de trabalhar, aliás, sábado, né? A gente vai trabalhar no salão, e eu espero vocês na segunda-feira, às 19h58. Eu vou agora, lá no meu Instagram, postar esse vídeo que eu fiz. Corre compartilhar, marcar o máximo de pessoas que você puder para chamar eles para esse evento de segunda-feira. Beijo para vocês e até segunda. Tchau, tchau!